Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pacotão de Reforços aqui no canal. Hoje é o nosso quinto episódio, já fizemos do Atlético Mineiro, do Vasco, do Flamengo, do Grêmio e hoje é a vez do Corinthians. Então pra você que é torcedor do Timão, já chega dando voadora no like, se inscrevendo no canal e ativando o sino pra vocês não perderem nada do futebol brasileiro, porque todos os dias tem vídeo aqui no canal, beleza? Vamos começar falando de reforços no caixa. O Corinthians encaminhou o acerto com 2 patrocinadores e o aumento na receita deve ser de 8 milhões de reais. Isso mesmo com a paralisação do futebol, o Corinthians encaminhou o acerto com 2 novos patrocinadores para o uniforme, já que 2 empresas suspenderam os contratos durante a pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo Yahoo. Os novos parceiros ainda não foram divulgados, mas vai render mais aos cofres alvinegros do que os anteriores. O clube arrecadará cerca de 8 milhões por ano a mais do que os antigos vínculos. E ainda falando de caixa do Corinthians, outra notícia que pode ser boa é a venda do Carlos Augusto. O empresário de Carlos Augusto foi à Europa e o Corinthians pode vender o lateral esquerdo. Em dificuldades financeiras, o Timão vê o negócio pelo jovem de 21 anos com bons olhos. O atacante Wagner Love pode não ser o único a deixar o Corinthians. O lateral esquerdo Carlos Augusto, de 21 anos, voltou a ser alvo de clubes europeus e pode ser vendido pelo Timão. No início do ano, o Corinthians recusou 2 propostas por Carlos Augusto. Ambas foram do Genoa, da Itália. A Roma também foi apontada pela imprensa local como interessado no jogador. O nome do clube que negocia com o Timão atualmente é mantido em sigilo. Enfrentando dificuldades financeiras, o Corinthians vê a possível venda com bons olhos. Além de Carlos Augusto, o elenco alvinegro tem 2 laterais esquerdos, Lucas Piton e Sid Clay. E então já falamos de possíveis reforços no caixa, agora vamos falar de reforços do elenco. Jogadores que podem vestir a camisa do Corinthians mesmo com crise financeira. O Marcinho está muito próximo de trocar o Botafogo pelo Corinthians. Exatamente, a passagem de Marcinho pelo Botafogo está próxima do fim e o destino do lateral direito deve ser o Corinthians, ao que tudo indica. O Timão avançou na negociação para contratar o jogador e está muito perto de um acordo com o clube carioca, que deve vender parte dos direitos econômicos do atleta e ficar com uma porcentagem pensando em venda futura. O dirigente Ricardo Rotenberg, membro do comitê de futebol do Botafogo, é o responsável pelas conversas com a diretoria do Corinthians. No fim de abril, a diretoria do Glorioso já havia confirmado o interesse do clube do Parque São Jorge em Marcinho. Na época, o time carioca ainda acreditava na renovação, mas acabou aceitando negociar com o Timão. Marcinho, de 24 anos, foi revelado nas categorias de base do Botafogo e subiu à equipe profissional em 2016. No ano passado, fez uma temporada de destaque, chamou a atenção de Tite e foi convocado para a seleção brasileira. Com o contrato apenas até dezembro deste ano, a partir de julho, o jogador já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O fato do contrato estar chegando ao fim e sem renovação, o Botafogo acabou cedendo e aceitando conversar com o Corinthians. Na atual temporada, o lateral direito não entrou em campo, pois sofreu uma grave lesão em janeiro e precisou realizar uma cirurgia em seu joelho. Com o prazo de recuperação estipulado em 6 meses, ou seja, a partir do próximo mês, já poderia voltar a treinar com bola e isso anima o Corinthians. E então, para você que é torcedor do Timão, comenta aqui embaixo se vocês acham uma boa contratação do lateral Marcinho, beleza? E agora vamos falar do ataque. O Corinthians encaminhou o retorno de Jô, mas o atacante não tem pressa para fechar o negócio. Livre do clube japonês, o jogador alinhou condições para a 3ª passagem pelo Timão. O Corinthians não perdeu tempo após ser informado que Jô rescindiu o contrato com o Nagoya Grampus do Japão e intensificou muito as conversas para recontratar o atacante. Nos últimos dias, a negociação evoluiu e, embora ainda restem detalhes contratuais a serem ajustados, o Timão deixou encaminhada a volta do jogador ao clube. Apesar de animado com a chance de defender o Corinthians pela 3ª vez, Jô não tem pressa para sacramentar a transferência. Ainda esperando possíveis propostas dos Emirados Árabes Unidos, ele leva as tratativas com o Timão em banho-maria. Aos 33 anos, Jô acredita que poderia fazer um último bom contrato no exterior antes de encerrar a carreira no Brasil. O dólar valorizado em relação ao real deixa essa possibilidade ainda mais atrativa. Porém, até o momento, Jô recebeu apenas sondagens do Oriente Médio e nenhuma proposta. Um clube sinalizou que poderia avançar nas negociações, mas precisaria de tempo para abrir uma vaga para o estrangeiro no seu elenco. O Al Ittihad, time da Arábia Saudita, comandado pelo técnico Fábio Carille, foi outro que manifestou o desejo de tê-lo, mas não avançou. Enquanto isso, André Sanches, presidente do Corinthians,
fica na cola do atacante na tentativa de bater o martelo na contratação. E então, para você que é torcedor do Timão, vai ter que aguardar um pouquinho mais o martelo ser batido, porque o Jô não está com pressa. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês apoiam aí a contratação do Jô? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? E para finalizar, outro atacante que pode chegar no Corinthians é o Alex Teixeira. Isso mesmo, o Alex Teixeira colocou o Corinthians como prioridade em possível volta ao futebol brasileiro. Exatamente, mais uma vez o nome de Alex Teixeira é vinculado ao Corinthians, após não fechar com o Timão por conta de um descumprimento do Jiangsu Suning da China em 2018. O atacante voltou ao radar da diretoria do Corinthians. A informação foi divulgada pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo Esporte Interativo. Jogando fora do Brasil desde 2010, o atacante colocou o time do Parque São Jorge como prioridade em uma possível volta ao futebol brasileiro. Com um contrato até dezembro deste ano, Alex Teixeira pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do dia 30 deste mês. Em grave crise financeira, o Corinthians não deve mais contratar jogadores que possuem vínculos com outros clubes. Sendo assim, a situação de Alex Teixeira bate com a situação do Alvinegro, já que seria contratado de graça, com apenas luvas e salários. A expectativa do Corinthians é ter o jogador junto com o elenco em 2021, mas o clube terá a concorrência do Vasco, time que revelou Alex Teixeira. E então comenta aqui embaixo se vocês acham uma boa contratação do Alex Teixeira, beleza? E essas foram as notícias de mercado da bola do Corinthians e reforços no geral. Falei de reforços no caixa, que é muito importante para o Corinthians, e prováveis reforços também no elenco, que pode ser o lateral Massinho, o atacante Jô e também o atacante Alex Teixeira. Comenta aqui embaixo sobre cada um, beleza? E então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sino para vocês não perderem nada do futebol brasileiro, beleza? E então vou ficando por aqui e até a próxima.